Pronto. Bom, boa noite oficialmente. Vamos começar o terceiro dia do nosso estudo do segundo livro. Hoje teremos os textos 5 e 6. Mandei lá no PDF, né, para quem não tem o livro, para ler um pouquinho antes, mas o texto 5 é Caminhando no Amor e o texto 6 é Você Não Está Sozinho. Então são dois textos bem bacanas aí para a gente aprofundar, para a gente entrar no nosso entendimento aí. Títulos bem atraentes, né? Títulos muito atraentes, muito atraentes. Vamos fazer nossa oração então, para começar? Sim. Então vamos lá, fechando nossos olhos. Respirando fundo para silenciar os pensamentos. Então vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência terrena e ficará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos abrindo os olhos e aos pouquinhos vamos voltando, cada um no seu tempo, e vamos para a gente iniciar a leitura de hoje. Todos de volta? Ok, Marcinha. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Foi longe? Eu vou. Bem longe. Me fale a hora que estiver pronto aí. Aline, não, ok? Não. Pode. Por mim, tudo bem. Ok. Então vamos lá. Tomar uma aguinha. Então vamos lá. Texto 5. Caminhando no amor. Caminhando no amor, tornando-se amor. Como disse anteriormente, esta série de anotações será prática e simples, pois usa uma linguagem informal para que você compreenda mais facilmente. Sei que ao ouvir uma mensagem falando de amor, você poderá reagir com pouco caso e pensar: sim, todos dizem o mesmo. É muito fácil dizer que Cristo enviou uma mensagem de amor, porém diga-me algo novo, algo real. A primeiríssima coisa que quero contar a você é esta. Há dois tipos de amor, ambos totalmente diferentes. Eles surgem de duas dimensões diferentes do ser. Um é o espiritual e não pode ser alcançado pela consciência humana até que esta tenha atravessado inicialmente etapas específicas de purificação do eu. O segundo amor é o humano e não tem nada a ver com o amor espiritual. Quando a alma começa a liberar-se do ego, ela começa a imprimir na consciência da pessoa
uma necessidade urgente de desfazer-se das barreiras que isolam as pessoas uma das outras, e a sentir-se espiritualmente em paz com os demais. Isto é um estado avançado da alma, que a partir de então encontrará um mestre pessoal que a dirigirá através de várias fases da morte do eu. Se você examinar a natureza do amor humano, verá que se baseia plenamente no desejo por algo que lhe dará prazer, seja novas roupas, alimentos, uma casa nova, um carro mais elegante, um novo ou uma nova companheira. Por isso, o amor humano evapora com o tempo. Se você encontrar um homem ou uma mulher que continua a preocupar-se profundamente com o bem-estar do esposo ou da esposa após muitos anos juntos, pode estar seguro de que certos aspectos daquele que ama estão ascendendo para a dimensão espiritual e absorvendo a capacidade do amor incondicional desde os reinos mais elevados. Quando encontrar a mentalidade do tipo, não amo mais você, quero o outro ou outra, saiba que isto é amor humano, governado pelos ditames do ego e que a consciência daquela pessoa é incapaz de dizer algo diferente, pois este é o nível de sua percepção espiritual pessoal em seu mundo. Portanto, de maneira nenhuma se deve julgá-la. Porém, se você já tem uma parte de sua consciência voltada para a dimensão espiritual, poderá responder a seu companheiro tranquila e pacientemente. Entendo, compreendo a sua posição. Você deve fazer o que sente que tem que fazer nessa circunstância. Vá em paz. Você quer que eu o ajude a fazer as malas e a chamar um táxi? Se por outro lado, ao posicionar-se, a consciência humana estiver sendo governada pelo ego, ele ou ela gritará: sempre soube que você era um ou uma. Não quero voltar a ver você nunca mais. Ou outras palavras expressando algo similar de rejeição e aborrecimento. Ou então ele ou ela gritará: depois de tudo que fiz por você, é assim que você me paga? Ou ainda ele ou ela chorará dizendo: você sabe que eu não quero dizer isto, ainda que tenha deixado claro que sabe o que disse, e ficará agarrado ou agarrada à sua perna enquanto é arrastado ou arrastada pelo companheiro até a porta. Entre parênteses, eu disse que usaria uma linguagem informal para fazê-los entender a mensagem. O meu canal ficou chocado porque, ao iniciar estas mensagens, não entendia minhas verdadeiras intenções. Creio que você está começando a entender a linguagem do ego. Você reconhece o eu quero ou o eu não quero, portanto rejeito. Ambos os sentimentos são perfeitamente legais e legítimos, segundo a lei universal, desde que você não faça outro sofrer ao roubar ou ao fugir dele. Se você ler as cartas 7 e 8, compreenderá exatamente o que quero dizer sobre o amor egocêntrico e o amor espiritual. Aprenderá a se mover através da barreira do ego para entrar em contato com as vibrações espirituais do amor incondicional, a fim de que você possa sentir e expressar o verdadeiro amor incondicional espiritual. Isto é imprescindível se você pensa em percorrer o caminho de Cristo. E a mensagem encerra aqui. Eu estava rindo aqui. Sozinho. Eu também ri várias vezes. A primeira Puxa vez. vida, faça o que tem que fazer. Você quer ajuda para arrumar as malas? Quer que eu chame um táxi? Puxa. Olha, eu vou te falar, esse é um amor que tá lá no top, já passou de ágape há muito tempo, né? Mas é interessante, né, que como a gente que eu falo, o ser humano, né, a gente interpreta os desejos como amor, né? E isso vale para coisas e pessoas, né? E muitas das vezes, depois que você conquista o que você deseja, você vê que não é nada daquilo, né? Aquilo não te trouxe o que você imaginava. E, enfim, ele fala aí dessa forma de você... Ele usa um exemplo fantástico, né? Que é a finalização de um relacionamento. E, assim... Eu não consigo ver muitas pessoas agindo da forma do desapego, sabe? Do primeiro exemplo.
sempre existe um drama, sempre existe uma reclamação, uma culpa, né? Algo para culpar o outro. Enfim, é bem muito interessante. Dei boas risadas aqui. O diálogo foi impressionante. Mais coloquial Foi. do que esse, impossível. Impossível, impossível. E é legal ele colocando o canal horrorizado com, com a maneira como ele colocou. Né? É. Vamos lá, Marcinha? Foi bem legal esse texto, né? O Antônio disse que não consegue ver. Eu acho que quase ninguém, né, Antônio? Quase nenhum de nós consegue, a não ser que não goste mais, já está esperando faz tempo a outra pessoa dar o primeiro passo, né? Mas eu acho muito difícil qualquer relacionamento, mesmo acho que quando ainda se gostam, ainda existe aquela, tá, mas depois de tudo que eu fiz, né, de repente deixei minha profissão, ou deixei algo para trás para viver, né, com você, e agora sim, acabou. Sempre acho que todo mundo vai ter alguma coisa, acho que mesmo nem gostando da pessoa, que é o sentimento de posse, né? Porque acho que o amor humano, a gente busca sempre o retorno, né? A gente quer a gratidão por ter amado a pessoa, né? Quer receber de volta, né? Mas, assim, eu acho que todo sentimento humano é legítimo, né? Até o ego, né? É legítimo. A gente precisa superar, né? A gente precisa superar o ego, superar esses conflitos, né? E é muito difícil, realmente. Eu achei, assim, é muito difícil, né? Mas chegar ao amor espiritual, né? O amor incondicional, né? Às vezes a gente ama incondicionalmente, mas não um relacionamento amoroso, né? Às vezes até ama também, mas eu acho mais fácil amar incondicionalmente outros tipos de relacionamento, né? Mas foi... o jeito que ele usou aqui foi realmente engraçado, né? Te ajuda até a chamar o táxi, como se fosse, né? Se fosse fácil, assim, né? Se a gente fosse fácil entender, tá bom, vai ser feliz, eu vou ficar feliz, mas não é bem assim, né? Legal. Ele poderia até, de certa forma, ter continuado esse texto, né? Porque se uma pessoa oferece para chamar o táxi e arrumar a mala, ajudar a arrumar a mala, quem estava dizendo que ia embora vai se questionar. Então você não me ama mais, né? Você não me deseja mais, então não vou mais embora também, pronto. Isso, exatamente. Para fazer isso é que ele estava esperando, ó. Ainda bem que ia ser. Exato. Se a pessoa tá no ego, ele já entra na defensiva total ali, né? Como assim? Fazendo chamar um táxi? Você quer me livrar? Você quer que eu vá embora? Muito interessante, muito bom. Aline, quer comentar um pouquinho? Achei interessante também o jeito da escrita, né? Foi bem elucidativo. Mas não tenho nada para comentar, não. Não, bacana. E assim ele usou um exemplo que é um exemplo, acho que é o mais comum, que foi o mais fácil da gente entender, né? Mas é interessante a gente notar que aqui ele quer ser bem abrangente, né? Se a gente for pensar em todas as áreas, mas ele coloca aqui: se você examinar a natureza do amor humano, verá que se baseia plenamente no desejo por algo que lhe dará prazer, seja novas roupas, alimentos, uma casa nova, um carro mais elegante. E aí ele fala do novo ou da nova companheira, né? E aqui é tudo, né? Eu acho que a gente pode falar até do amor pelo dinheiro, do amor das pessoas do amor pelo trabalho, o amor, assim, quando do amor de uma forma completa, né? O amor que é a posse mesmo, né? Pode falar de animais, pode falar de vários exemplos aí, se a gente quiser aprofundar muito isso, né? É bem a posse mesmo, né? O amor, eles dizem que o amor é o que mantém coeso todo esse universo, né? E que essa humanidade daqui, ela ainda não entende o amor, é só uma fração muito pequena, né, do que é o amor.
E algumas filosofias, elas dividem a questão do amor, né? No eros, no philos, né? No ágape, que é aquele amor que se doa totalmente para o próximo. E a gente vê os níveis de amor, né? Você vê, por exemplo, o amor onde às vezes a gente só vê dor, né? Igual, por exemplo, eu, um tempo atrás, quando a gente assistiu televisão, uns 20 anos atrás, né? A gente viu uma rebelião em uma casa eu não sei o nome, se fala casa de detenção de menores, abrigo de menores, não sei. Eram jovens infratores de alta periculosidade que fizeram uma rebelião num lugar deles lá e tinham facções e eles cometendo muita violência, gritando, queimando as coisas. E de repente a câmera vira pro portão e lá estavam as mães, sabe? As mães daqueles seres embrutecidos, né, pela caminhada que eles tiveram que fazer. E independente do erro deles, as mães estavam ali. Sim. Você vê que tem amor diferente, né? A gente percebe isso, essa doação, essa aceitação do outro, independente dos seus erros que tenha cometido. Mas nós estamos aprendendo, nós somos muito pequenos ainda. Sim. Vai chegar o dia em que a gente vai ter mais conhecimento e poder entender melhor essas coisas todas. Eu acho que o amor mais próximo do incondicional que a gente pode ver assim no geral, eu acho que é o amor que algumas, não pode falar que é todas também, que alguns pais, né, algumas mães e alguns pais têm pelos filhos, né? Que é independente do que eles façam, eles estão ali do lado, né? Eu acho que é o mais próximo do incondicional, mas mesmo assim muitas vezes não deixa de ser um amor às vezes egoísta, né? Porque ele vê o filho, mas não vê os outros, né? Então não é um amor amplo, né? É um amor também, até certo, não sei se pode falar que é um amor de apego, mas o sentimento é verdadeiro por aquele ser, né? Mas ele não é amplo. Sim. De uma forma geral, né? Pode ser que sim. Mas é um exemplo, né? Sim, sim. É um exemplo interessante. Sim, sim. Um exemplo de amor que a gente entende. Talvez o mais próximo, né? Que a gente imagina, né? É esse amor de mãe para filho, de pai para filho, né? Sim. E não são todos, né? Sim, não são todos. E, infelizmente, né, não pode fazer com que os pais sejam divinos, né? Porque tem alguns que não são. Então. A gente fica observando, né? Porque como estamos em aprendizado, toda observação é interessante. E eu vi uma coisa uma vez que me marcou muito com relação a essa questão de mãe e filho, sabe? Que nem foi mãe e filho humano, não. Foi um veado. Um veado, né? Uma fêmea de veado e um filhote. E eles começaram a atravessar um rio. E nesse instante veio um crocodilo, né? Crocodilo atravessando para pegar o seu filhote. E quando a mãe percebeu, ela parou de nadar em direção à margem e foi nadar em direção ao crocodilo. E aí a gente para e pensa, é um animal, né? Mas olha o que faz pela cria, né? Que Sim. sacrifica para que o filho possa sobreviver, né? Não seria isso instinto, o animal tem instinto. Tudo bem, pode ser, mas não seria um embrião, né, desse amor que a gente espera um dia conhecer, né? Que é o amor incondicional para todas as pessoas, independente dos seus erros, né? Dos seus defeitos. Muito legal esse texto, viu, Christian? Muito bom. O Antônio, você me lembrou, você está falando de animal, realmente, eu muito tempo atrás não tinha muito
a gente não tinha gato, a gente só tinha cachorro, né? E apareceu uma gata em casa e ela estava prenha e deu 4 gatinhos. E a gente começou a criar, assim, quando ela teve, então assim, eram 4 filhotinhos. E eu tinha um fundo do quintal assim, eu levava eles e tinha um cachorro meu que estava doente, da família, um cachorro da família que estava doentinho. E ele estava lá, ele ficava lá junto, porque ele gostava de ficar. E eu vi que as mães, as gatas felinas, elas são muito mães. Eu não sabia, né? E ela estava lá com os filhotinhos, eles brincando, eu jogando coisinha para eles brincarem e tal. E, em determinado momento, esse cachorro foi em direção... Ela entendeu que ele ia nos gatilhos dela, nos filhotes. Ela deu uma voadora e chegou lá e deu um tapa no cachorro. Olha só! Gente, na mesma hora que eu fiquei com dó do cachorro... Eu falei, gente, que instinto que a Doris teve, né? Ela chama Doris. Que instinto, ela simplesmente achou que o meu cachorro, o Spike, ia atacar, ela voou e foi engraçado porque ela deu um tapa mesmo. E aí, assim, assim, foi muita proteção. Eu não sabia se eu ficava com dó, se eu achava bonito, se eu chorava de alegria, sabe? Porque eu achei aquilo tão lindo, aquela defesa que ela teve dos filhotes, né? Que falei, nossa, olha como você me contou essa história aí, eu me lembrei dessa, realmente, é um amor assim, instinto, eles mas se doam, né? Muito bonitinho. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Alguém quer colocar mais alguma coisinha nesse texto? Eu acho que o texto é tão autodidata, né, que não requer nem muitos comentários, né, mais observações, né. Ele é autoexplicativo. Autoexplicativo, bem. Ele já coloca todos os pontos nos is ali, né, não deixa muita margem não para elucubração não. Ele já vai direto. E aí mostra e fala para reler as cartas 7 e 8, e se a gente... lógico que nós não vamos lembrar dos escritos das cartas 7 e 8, mas lembramos de trechos delas, né? E realmente foram as 2 cartas que eu lembro que mais emocionou a todos nós nas leituras, né? Era cada trecho um mais lindo que o outro, que aprofundava, que Cristo pegava bem fundo, assim, né? Então, para mexer com a gente com relação ao amor mesmo, né? Sim. É o amor. E é isso, gente. Esse daí, alguém quer colocar mais alguma coisinha ou partimos já para o próximo? Não, eu já falei até muito. Eu por mim também eu partiria para o próximo, que eu acho que é mais longo e não tão explicativo, né? O próximo ele é bem profundo. Então vamos passar, tem quase meia hora de sala ainda, dá pra gente fazer aqui nessa sala mesmo ainda o próximo texto, começar aqui e aí, conforme a necessidade, a gente abre a outra sala. Os comentários. Isso. Aline, apesar que a leitura não é tão longa assim, não, vai se levar uns 5 minutinhos no máximo, acredito. Aline, podemos passar também? Tranquilo? Vamos sim. Então vamos lá. Texto 6. Você não está sozinho. Eu vim para alcançar as pessoas que ainda desconhecem a existência de minhas cartas ou que no momento não veem nenhuma razão para lê-las. De fato, minhas cartas, que esclarecem o que ensinei na Palestina e que fornecem mais explicações sobre as origens da criação, dão às pessoas receptivas os meios para superar todas as dificuldades que possam encontrar em suas existências. Isso pode lhe parecer uma afirmação exagerada, mas mesmo assim é verdade. As cartas dão a você as informações conhecidas pelos verdadeiros mestres que demonstraram ter o controle dos estados atômicos dos seres, através do controle dos elementos e da criação de alimentos e de objetos a partir do nada. Eu também controlei os elementos, curei e supri as necessidades e era capaz de fazê-lo porque possuía o profundo conhecimento secreto que tenho compartilhado com você em minhas cartas. Não comparem a minha mensagem para você com as mensagens de outros. Todos têm a sua missão e propósito único na vida.
A minha é exclusivamente a de dar a você o meio certo para elevá-lo da confusão de sua existência atual. Nada mais. Portanto, minhas mensagens podem ser repetitivas, mas se destinam unicamente a inspirá-lo e ajudá-lo a tomar a decisão de seguir o caminho de Cristo, o meu caminho, não importando quão difícil este caminho possa lhe parecer. Você persistirá porque, ao longo do meu caminho, encontrará recompensas que provarão definitivamente que está indo na direção certa. Mas você não poderá se colocar em meu caminho enquanto não perceber, plena e totalmente, que o universo inteiro é consciência, conhecimento, tornado visível através da interação das partículas elétricas e pelo magnetismo. Isso está explicado em detalhes nas cartas 5 e 6. Porém, apenas a leitura não fará de você um mestre. Um verdadeiro mestre compreende que a origem de toda a criação é a consciência universal e que ela é a fonte divina de todo o amor e inteligência. Para ser um verdadeiro mestre, é preciso compreender como o universo surgiu, conhecer intimamente a natureza da consciência universal e purificar-se dos impulsos do ego de tal maneira que esteja absolutamente livre de todas as impurezas egocêntricas em sua mente e emoções. Ao alcançar esse estado de purificação interior de pensamento, sentimento e ação, nunca exigindo dos demais e permanecendo disposto a dar o máximo do que possua, porque sabe perfeitamente que pode ter tudo o que necessite, você será um canal perfeitamente aberto da consciência divina, que é o impulso criativo nesta dimensão de criação visível. Quando tiver alcançado tal estado de pureza e purificação interior, viverá em constante alegria interior, paz e amor incondicional. Compreenderá o mundo atual e as dificuldades que as coisas vivas encontram e sentirá amor e compaixão espontânea e imediata por tudo. Você terá transcendido o mundo e seus milhões de interesses próprios e autoindulgências, experiências de desespero, medo, vingança, ódio, difamação, fofoca e rejeição dos outros. Todas essas atividades mundanas continuarão ao seu redor, porém você não as experimentará. Sentirá somente compaixão e amor sem limites para com os demais e ansiará por ensinar apaixonadamente ao mundo a verdade do ser. Assim, você fará com alegria todos os sacrifícios necessários para ajudar as pessoas a compreenderem a verdade e a vivê-la em todos os seus pensamentos, palavras e ações. E fará isso porque lhe será doloroso saber que, enquanto as pessoas persistirem obstinadamente em sua maneira de pensar, sentir e reagir, impulsionadas pelas suas emoções, estarão criando mais da mesma miséria que as forçou a buscar uma saída. Quando as pessoas finalmente encontrarem a saída do atoleiro do pensamento caótico e das reações emocionais, descobrirão que este é o único caminho para a felicidade e ficarão muito aliviadas e agradecidas por terem podido superar os hábitos de pensamento e ação que anteriormente as empurraram para experiências que causavam dor e sofrimento. Não se admire ou questione de que sou eu verdadeiramente o Cristo quem está falando com você. Falo através da mente e do coração totalmente vazios de meu canal. Digo aquilo que é necessário para que comece a deixar para trás a tristeza e o desespero e para lhe dar a coragem e o incentivo para meditar diariamente, atraindo assim para sua consciência humana a consciência divina, que lhe deu a vida no mundo. Acima de tudo, quero que compreenda que não está sozinho em sua luta para viver de forma confortável e feliz. Não está sozinho na batalha para mudar seus hábitos de pensamento e sentimento. Quanto mais apelar para a consciência divina, ainda que seja uma conexão apenas momentânea, mais atrairá para sua consciência uma nova vida e momentos de inteligência e amor que o inspirarão até um ponto de maior elevação enquanto perseverar e não desanimar. Se dirigindo a mim, estabelecerá contato com minha consciência crística e, no final, se tornará consciente de minhas respostas e instruções para as perguntas que tiver. Lembre-se de que é necessário algum tempo para purificar seus pensamentos, emoções e reações negativas em relação aos outros. Enquanto não se livrar de seus sentimentos mais profundos e obscuros de rejeição, crítica mordaz, rancor e frustração, não conseguirá ouvir a minha voz. Lembre-se de que para receber até mesmo os meus primeiros sussurros no silêncio de sua meditação ou durante um momento de quietude interior, terá de fazer mudanças em sua consciência. Terá que tornar-se plenamente consciente de que o amor
é o único caminho para a liberdade, que isto requer paciência e tempo. Você não está sozinho. Nós, que temos galgado até os níveis mais elevados da compreensão espiritual e consciência divina, temos apenas amor por você, e nosso mais urgente desejo é de que você escape do sofrimento e encontre seu progresso na luz, sabedoria e amor incondicional. E esse trecho encerra aqui, esse texto. Muito profundo. Quem gostaria de começar um pouquinho a falar? Todos degustando as palavras? São ensinamentos bem profundos, né? Ele nos ensina algo que pode dar um salto, né, na evolução. Se a gente consegue dominar esse cavalo selvagem que é o nosso ego, né? E é uma tentativa, a gente não pode deixar correr solto, né? Como a Aline falou naquele primeiro estudo, né, que a gente fez, a questão da autorresponsabilidade, né? De olhar a importância disso e seguir nesse caminho. Se a gente for contar as vezes em que ele nos convida para meditar a respeito dessas palavras e para praticar a meditação, né? Até nos ensinando uma técnica na carta 8, foi nos entregue tudo, né? Agora só depende da gente praticar, tentar, né? Nos mudar, nos aprimorar. E o último parágrafo, Christian, que você leu, ele traz um alento muito grande, um consolo, né, para a gente, né? Você pode, por favor, ler mais uma vez? Você não está... Esse que começa com você não está... É só o último parágrafo mesmo, né? Sim. Você não está sozinho. Nós, que temos galgado até os níveis mais elevados da compreensão espiritual e consciência divina, temos apenas amor por você, e nosso mais urgente desejo é de que você escape do sofrimento e encontre seu progresso na luz, sabedoria e amor incondicional. É bonito demais, né? É lindo demais. Eles querem o nosso desenvolvimento, eles querem a nossa caminhada evolutiva, que a gente aprenda e avance para os próximos estágios. É tudo tão perfeito, né? Tudo tão interessante, porque no final das contas só depende da gente, né? Da nossa dedicação, né? Sim. Mas a gente enxerga tudo errado, tudo diferente. E a gente fica observando, igual, por exemplo, antes do Cristo vir da primeira vez, né? 600 anos antes, Sócrates, Platão falando que as coisas têm início no mundo das ideias, né? No mundo sutil. Confúcio, também mais ou menos 600 anos, 700 anos, também dando lições de espiritualidade muito, muito fantásticas, né? No Oriente Médio também, os seus representantes espirituais. Mas depois vem o Cristo e mostra tudo com tanta simplicidade, né? De uma forma, né? Aquelas parábolas que, independente do nível de entendimento, de erudição da pessoa, ela conseguia captar, né, a essência do que ele queria dizer. E a gente ainda está engatinhando, né? A gente ainda não aprendeu 2000 anos. Mas vamos lá, vamos em frente. Tudo tem sua hora. Sim, sim. Eu achei muito bacana quando ele fala aqui, até se a gente for pegar da nossa conversa da semana passada, né, quando
que quando a Marleide puxou pra gente com relação que acho que aquilo que Cristo falou na semana passada com relação a Deus, né? Ele fala em diversos trechos no livro, né? No livro 1, né? Ele, em vários trechos ele fala sobre o Deus da Bíblia, né? Mas às vezes a gente não sabe o momento que isso vai impactar na nossa crença, né? Para quem tem a crença, né? E aqui ele fala uma frase que seria muito forte para a gente ler e assimilar. Ele fala: não se admire ou questione de que sou eu verdadeiramente o Cristo quem está falando com você. Falo através da mente e do coração totalmente vazios de meu canal. Digo aquilo que é necessário para que comece a deixar para trás a tristeza e o desespero e para lhe dar a coragem e o incentivo para meditar diariamente, atraindo assim para sua consciência humana a consciência divina, que lhe deu a visão no mundo. Não se admire ou questione, ou seja, não é nem para se impressionar que é ele e nem questionar que é ele. Exatamente. Muito bom. Eu achei muito bacana essa maneira como ele colocou, né? E a maneira como depois ele vai dando as diretrizes, né, na meditação, pedir para a consciência divina entrar na nossa consciência, para pedir constantemente para a gente tá limpando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, e não desanimar, perseverar, e para falar com Cristo e fazer as perguntas que a gente quer, as dúvidas que a gente tem, né, realmente perguntar, e que no momento que a gente tiver mais aberto possível, a gente vai estar escutando a voz lá dentro falando e respondendo os nossos mais profundos questionamentos, né? E é muito bacana como, assim, eu creio que todos vocês já tiveram a experiência da voz interior em algum momento, né? Mas é impressionante como vem as respostas quando a gente está procurando e está sinceramente, né, no nosso mais puro, né? E quando a gente está quando a gente está totalmente entregue, né? Tipo, sem resistência mesmo, né? E a gente solta aquilo para escutar as mensagens, né? Realmente. Porque quando a gente duvida, a gente está criando uma resistência enorme, né? Sim. A gente está assim, encapsulando, né? Se protegendo contra o que está chegando, né? E isso realmente nos impede de aproveitarmos um conhecimento mais amplo, né? De ampliar os nossos horizontes. Porque se estamos armados, a gente pode receber a maior pérola de todas, a gente não vai aceitar, né? E essa não é a primeira vez que ele fala para a gente confiar, né, Cristian? Tem vários momentos nos outros textos que ele fala também. Inclusive ele fala não só para a gente crer que é ele, como ele fala também para a gente não dar ouvidos às pessoas que nos desestimulam, você lembra? Sim. Então vamos em frente. Tem mais alguns pontos ainda que eu quero abordar aqui com vocês de mensagens que, assim, para ver se faz esse sentido que fez para mim e para vocês também, mas daqui a pouco eu continuo. Queria um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou reler um trecho aqui que tem algumas mensagens bem profundas aqui, pelo menos que eu entendi dessa forma, né? Aí eu queria ver o que vocês pegaram disso daí também para a gente poder conversar. Mas antes eu queria ouvir a Marcinha, um pouquinho, Marcinha, do geral. Então, quando eu li isso aqui, né, que eu falei que não estava tão simples quanto o outro, claro, ainda mais quando fala da carta 5 e 6, a carta 5 e 6 foi, para mim, as mais difíceis. Eu vou ter que estudá-la 22 vezes, Antônio, para entender essas cartas 5. Marcinha, você pode ser igual eu, que foi lendo o livro 22 vezes ao conto de aquilo que eu falei lá no áudio, né? Ao longo de anos. Ou você pode fazer igual o Antônio, um intensivão.
e ouvindo os áudios 3 vezes por dia. Verdade. Mas, assim, o que eu peguei daqui, primeiro, essa frase já me remeteu também à quinta-feira passada que eu ouvi hoje, né? Não comparem a minha mensagem para vocês com a mensagem de outros, né? Então, a gente vem mesmo com as crenças, né? Então, aqui ele diz para a gente, né, vir puro, né? Para entender a mensagem dele, né? E também, assim, o fato, assim, quando ele fala que acima de tudo, cara, que a gente não está sozinho, né? Que ele está lá junto, e nas meditações, eu entendi, né? Nas meditações eu vou conseguir, né? Quanto mais eu meditar, mais eu vou conseguir acessar isso, essa ajuda, né? Para o meu processo, para a minha evolução. Mas, assim, bem basicamente, falando um pouco dessa parte, eu adorei ouvir você, ouvir o Antônio, então eu quero, essa parte realmente eu preciso mais ouvir do que falar. Mas, assim, o que eu entendi mais ou menos disso foi isso, né? Essa frase, né? Que eu acho que a gente tem que vir sem crenças e acreditar mesmo que a gente não está sozinho, porque se a gente meditar, levar isso para a meditação, a gente vai conseguir acessar o que a gente precisa acessar. Sim, sim. Aline? Eu tô que nem a Márcia hoje, acho que eu tô mais para ouvir do que para falar, porque é bonita essa parte, né, desse texto dele falando que a gente não tá sozinho, né? E me chamou a atenção também ele falar do canal, que o canal estava totalmente livre, né, e limpo. E é uma referência essa mulher para mim, né, a autora do livro. Então, chegar nesse nível que ela chegou para ter esse canal limpo e conseguir transmitir essas informações, é como se fosse o que a gente precisa galgar também, né? Ter um canal livre para que a mente crística, né, se aproxime de nós e a gente consiga se purificar, né? Então, ele ter falado que ela estava nesse nível de purificação me chamou bastante atenção. Bacana, bacana. E assim, uma coisa que eu tenho procurado praticar, assim, sempre que algumas vezes surgem algumas dificuldades no nosso dia e queira não, né, a nossa mente humana ainda entra naquela onda de preocupação, de coisa que às vezes baixa a nossa frequência, né? Não foi uma vez, mas foi umas 2 ou 3 vezes e eu acredito que isso vai aparecer ainda até eu conseguir limpar. Eu sei que depois que eu, assim, quando baixa minhas frequências e eu já não entro mais num nível de revolta, né? Como era o passado em situações como aquelas em que eu poderia até entrar num nível mais... que eu tive sempre o meu mental ainda é muito forte, né? De ficar remoendo as coisas na cabeça quando acontece e ficar criando situações futuras que não existem, né? Sempre foi muito forte, né? Hoje está menos, mas sempre foi muito forte. Mas hoje, sempre que vem, de repente eu entro, quando eu paro, né? E eu começo a entrar no silêncio, e aí a mesma frase vem na minha cabeça: Christian, você não entendeu ainda que tudo isso é uma ilusão? Mas é sempre a mesma frase. E quando venha essas palavras, você não entendeu ainda que tudo isso é uma ilusão? Que no final as coisas sempre vão acontecer para satisfazer suas necessidades, vão acontecer o melhor que for para acontecer. E é impressionante que quando vem essas frases, na mesma hora parece que aquele... não sei como vocês sentem as frequências quando baixam, mas o meu vem um peso no olho que é impressionante, né? E aí, quando eu falo, quando vem essa consciência, que vem essas frases que eu falei para vocês, parece que começa a sair aquele peso na mesma hora, brota um sorriso no meu rosto, e aí parece que aquilo começa a diluir, e aí
parece que tudo volta ao normal, os pensamentos voltam ao normal, os sentimentos voltam ao normal, e com o tempo as coisas solucionam da melhor maneira possível, né? Então é impressionante, mas como vem, né? E é o que eu falei, acredito que alguns desafios desses vão surgir ainda, até que chegar o momento em que isso não venha mais, que aí é onde a gente realmente se tornou, purificou, né? Saiu aquela prova, né? Digamos assim, que a gente ainda precisa passar para ir se libertando gradativamente de algumas situações que nós mesmos vamos criando, né? Então, não sei se fez sentido para vocês o que eu falei. Fez sim. Fez sim, muito sentido, Christian. Fez sim. E, bom, nós temos 7 minutinhos, eu quero ler um trecho aqui que a gente leu, mas para pegar um ponto aí que eu queria ver o entendimento de vocês também, para falar um pouquinho do meu, para ver se faz sentido tudo isso para vocês e até para que absorva no nosso ser tudo isso, né? Mas vamos abrir outra sala, até para a gente não ter problema de interromper? Sim. Tem 7 minutinhos, mas acho que é melhor, que aí a gente fica tranquilo com o tempo, né? Tá bom. Deixa eu pausar aqui, vamos lá. Pronto. Eu vou ler um... Posso começar? Alguém quer falar alguma coisa? Pode começar. Eu não, né? As meninas não sei. Bom, eu vou ler esse trecho aqui, são 5 parágrafos. Assim, eu vou ler 5 parágrafos, mas eu queria assim, ver se faz sentido. Olhem com esse olhar. Mas ele mostra o caminho para a morte do ego. E ele mostra também esse momento que a gente está vivendo de separação do joio e do trigo, de quando que vai acontecer quando essas duas dimensões que já está existindo no planeta, né, que a turma que está com as frequências que estão se mantendo nas frequências baixas no planeta, né, que seria o joio, está indo para uma direção, e a turma que está indo procurando elevar suas frequências estão indo para uma outra direção, que seria o trigo, né? Que para quem, eu não sei o que vocês têm estudado nesse ponto, se vocês já ouviram alguma coisa disso, mas para quem ouve, vários espiritualistas aí estão falando, né? Mas que o planeta está se dividindo em 2 linhas de tempo, né? 2 linhas de acontecimentos, né? Onde quem está na linha do joio vai ficar no sofrimento, nos conflitos, nas coisas todas, e quem está na linha do trigo, podemos dizer assim, vai observar tudo o que está acontecendo, mas nada disso mas não vai passar por essas experiências, né? E as pessoas que estão no trigo observam tudo, e as pessoas que estão no joio não vão conseguir enxergar, porque só vão estar tão presos nessa densidade, podemos dizer assim, que não vão conseguir observar e só vão experimentar a parte da dor, do sofrimento, da miséria e tudo mais, né? A gente está vendo isso se desenhando muito forte no nosso planeta, né? Mas eu vou ler o trecho para ver se faz sentido para vocês com relação a isso que eu falei, tá? Então vamos lá. Mas você não poderá se colocar em meu caminho enquanto não perceber plena e totalmente que o universo inteiro é consciência, conhecimento, tornado visível através da interação das partículas elétricas e pelo magnetismo. Isso está explicado em detalhes nas cartas 5 e 6, porém, apenas a leitura não fará de você um mestre. Um verdadeiro mestre compreende que a origem de toda a criação é a consciência universal e que ela é a fonte divina de todo amor e inteligência. Para ser um verdadeiro mestre, é preciso compreender como o universo surgiu, conhecer intimamente a natureza da consciência universal e purificar-se dos impulsos do ego, de tal maneira que esteja absolutamente livre de todas as impurezas egocêntricas em sua mente e emoções. Ao alcançar esse estado de purificação interior de pensamento, sentimento e ação, nunca exigindo dos demais e permanecendo disposto a dar o máximo do que possua, porque sabe perfeitamente de que pode ter tudo o que necessite, você será um canal perfeitamente aberto da consciência divina, que é o impulso criativo nessa dimensão de criação visível.
Quando tiver alcançado tal estado de pureza e purificação interior, viverá em constante alegria interior, paz e amor incondicional. Compreenderá o mundo atual e as dificuldades que as coisas vivas encontram e sentirá amor e compaixão espontânea e imediata por tudo. Você terá transcendido o mundo e seus milhões de interesses próprios e autoindulgências, experiências de desespero, medo, vingança, ódio, difamação, fofoca e rejeição dos outros. Todas essas atividades mundanas continuarão ao seu redor, porém você não as experimentará. Sentirá somente compaixão e amor sem limites para com os demais e ansiará por ensinar apaixonadamente ao mundo a verdade do ser. Era esse trecho que eu queria reler com vocês. O que vocês sentiram? O que vocês conseguem falar um pouquinho desse trecho aí? Agora eu vou deixar as meninas primeiro, né? Quer falar primeiro, Antônio? Ou quer ver o que as meninas falam primeiro? Não, eu vou deixar as meninas começarem. Quer falar, Aline? Eu fico impressionada com a capacidade de Cristo de resumir as coisas, de ser tão direto em tão poucas palavras, né? Ele coloca tudo de uma forma tão clara que fica difícil até resumir o que ele está dizendo, porque é isso que eu tinha falado sobre o canal, né? De se manter limpo, né? É muito. Ele é um texto que é objetivo, mas é complexo, né? Eu acho é um paradoxo, assim, porque ele consegue ser tão direto e tão claro, mas assim, é tão difícil praticar uma coisa dessa, colocar uma coisa dessa em prática. Demanda muito esforço mesmo, né? E dedicação. Ainda bem que eu estou fazendo outra aula para ler de novo as cartas de Cristo, porque tem que ir galgando de pouquinho em pouquinho para chegar nesse nível que ele resume nessa carta aqui agora. E é bacana que, lendo esse trecho aqui, quando chega na carta 5 e 6 de novo, quando chegar, né? Ele resumiu em 3 frases. A carta 5 e 6, tudo que ele quis dizer na carta 5 e 6, eu achei impressionante. Marcinha, pode falar, Marcinha. O Christian, eu não vou falar porque eu tive um probleminha aqui de som, eu fiquei tentando arrumar, então eu nem vi o que foi falado. Eu imagino que seja o final da carta que está falando aqui da purificação, né? Imagino que é isso que você tenha lido. Então eu não vou conseguir falar. Tá ok. Não me importo de ler de novo. Se precisar. Eu até tentei ler aqui enquanto, né, vocês estavam falando para ver se eu pegava alguma coisa, mas eu não consegui não. Então, lerei de novo para você, Marcinha. Para vocês, né? Vamos lá. Mas você não poderá se colocar em meu caminho enquanto não perceber plena e totalmente que o universo inteiro é consciência, conhecimento tornado visível através da interação das partículas elétricas e pelo magnetismo. Isso está explicado em detalhes nas cartas 5 e 6, porém apenas a leitura não fará de você um mestre. Um verdadeiro mestre compreende que a origem de toda a criação é a consciência universal e que ela é a fonte divina de todo o amor e inteligência. Para ser um verdadeiro mestre, é preciso compreender como o universo surgiu, conhecer intimamente a natureza da consciência universal e purificar-se dos impulsos do ego de tal maneira que esteja absolutamente livre de todas as impurezas egocêntricas em sua mente e emoções.
Ao alcançar esse estado de purificação interior de pensamento, sentimento e ação, nunca exigindo dos demais e permanecendo disposto a dar o máximo do que possua, porque sabe perfeitamente que pode ter tudo o que necessite, você será um canal perfeitamente aberto da consciência divina, que é o impulso criativo nessa dimensão de criação visível. Quando tiver alcançado tal estado de pureza e purificação interior, viverá em constante alegria interior, paz e amor incondicional. Compreenderá o mundo atual e as dificuldades que as coisas vivas encontram e sentirá amor e compaixão espontânea e imediata por tudo. Você terá transcendido o mundo e seus milhões de interesses próprios e autoindulgências, experiências de desespero, medo, vingança, ódio, difamação, fofoca e rejeição dos outros. Todas essas atividades mundanas continuarão ao seu redor, porém você não as experimentará. Sentirá somente compaixão e amor sem limites para com os demais e ansiará por ensinar apaixonadamente ao mundo a verdade do ser. É bem difícil, né? Chegar nesse lugar, para mim, né? Né? Esse estado de não me preocupar, né, com os outros, de não julgar, ou né? Eu sonho com isso, né? Olhar para o outro com a compaixão e assim, ter paciência, né? Porque ainda o ego é muito forte, então assim, qualquer divergência ou qualquer... Não é nem divergência, é uma coisa que você acha que é boa para o outro e que o outro não está vendo isso, e a gente tenta falar, já me deixa tensa e assim, o sentimento não é legal. Então, quando tiver contato, né, esse estado, né, compreenderá o mundo atual e teria, aqui está dizendo que esqueceremos tudo isso, né? Vai continuar ao meu redor e eu não vou me preocupar, não vou achar isso. Então, assim, para mim ainda é muito utópico, né? Essa purificação, né? Então, mas é maravilhoso o texto, maravilhoso, né? Eu acho que só a gente tentando continuar no processo de despertar e de entrar, né, nas coisas que a gente precisa entender, a gente vai chegar aí. Mas, por enquanto, eu acho que eu não estou nem engatinhando ainda. Eu não consegui dobrar o joelho ainda para engatinhar. Mas estou no caminho, eu sei que eu estou no caminho. Quando eu olho a tua jornada, eu vejo que você está mais do que engatinhando. Ai, que bom, né, Christian? Assim, não, na verdade, eu não estou engatinhando, não, mas o que eu já vi eu mesmo sinto de progresso meu, claro, eu sei que eu progredi muito, sim, mas tem coisas ainda que, né, são muito complicadas ainda de entendimento. No fundo, parece que eu entendo. Acho que a Beth ou alguém falou isso uma vez. Parece que eu entendo o que está sendo lido, o que está sendo dito. Mas, eu vou falar bobeira, tá, gente? Parece que eu entendo, mas parece que eu não compreendo. É uma coisa estranha, assim, sabe? É isso que eu posso falar agora, Cristian. Muito bom, Marcinha. Gratidão por compartilhar. Gratidão pela sua experiência aí também. Antônio? Marcinha, isso que você disse faz todo sentido, viu? Muitas pessoas que estão buscando, né? Antônio, tua voz está muito baixinha, pelo menos para mim. Está muito baixa mesmo. Melhorou? Melhorou. Marcinha, isso que você falou faz muito sentido, sabe? As pessoas que estão buscando, algumas vezes, elas têm contato pela primeira vez com algum texto, né? Algum texto que seja de estudo profundo, e ela sente que aquilo para ela não é novidade, que ela já teve contato com aquilo antes, e realmente já teve mesmo. Mas é uma sensação muito comum aos que estão buscando de verdade.
Christian, eu entendi bem o que você... Antônio, eu acho que conforme você vai falando, parece que, não sei se é o microfone, parece que ele vai afastando de você e aí vai diminuindo. Não estou te escutando. Câmbio? Deu para ouvir o que você falou naquela primeira parte, mas depois mas no final já estava diminuindo de novo. Agora não sei se você está falando, mas eu não estou escutando. Aqui essa questão do microfone. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Agora, melhorou? Parece que Melhorou. sim. Parece que sim. Hã? Tô segurando ele aqui na frente da boca aqui, vamos ver se vai funcionar. Eu consegui compreender o que você falou a respeito da separação do joio do trigo, Christian. Que é o processo final da transição, né? Eu entendi esse texto que você leu como um convite dele para as pessoas que estão optando por fazer um dos caminhos, né? Que é o caminho que ele sugere, né? Mas ele convida todo mundo, né? Sim. Ele não coloca nenhuma restrição a ninguém. Ele convida todos. Os que ouvirem o chamado e se dedicarem ao que ele tem ensinado vão para um caminho diferente, realmente, não tem dúvida. E isso é verdade. Eu entendi também dessa forma que você falou. Estamos num momento aí de separação e quem faz a separação somos nós mesmos, né? Com a vibração que a gente emana. Se você vibra em determinada frequência, você vai para um lugar. Se você vibra diferente, você vai para outro. Não faz sentido. A natureza não é assim, né? Colocar duas pessoas com vibrações antagônicas para coexistirem, isso só existe aqui no planeta Terra e por enquanto, né? Daqui a pouco não mais. Alô? Você encerrou, Antônio? Oi? Ah, você encerrou? Não, eu tô perguntando porque eu não sei se você encerrou ou se ficou mudo. Não, eu encerrei, eu parei de falar mesmo. Ah, tá. Que também estava diminuindo um pouquinho, aí eu falei, vixe, será que ele parou de falar ou foi o microfone, né? Por isso que eu perguntei. Esse microfone, ele faz uma compensação, sabe? Quando eu falo um pouco mais alto, ele dá uma compensação e diminui um pouco o volume, aí fica meio complicado aqui para atenuar ele. Christian, deixa eu abrir um parêntese aqui, se me permite. Claro. Você fez algum tipo de preparação diferente hoje para o nosso estudo, antes do estudo? Rapaz, toda vez que antes de entrar nas cartas, eu faço meditação sempre, né? Sempre. Sim. Eu sempre paro de trabalhar 2 horas antes, chego em casa tranquilo, chego em casa tranquilo, faço minhas coisas e faço o que tem que fazer, né? Como uma coisinha leve mas depois quando falta, sempre por volta de 6 e pouquinho, eu sempre entro em conexão com a leitura. E com o livro, às vezes eu leio, às vezes não. Hoje, no caso, eu li um pedacinho e eu sempre faço de 20 minutos a meia hora de meditação. Mas a minha vibração hoje estava diferente. Especificamente hoje, você fez alguma coisa diferente? Não, fiz a mesma coisa, só que a minha vibração estava diferente. Não, a sua vibração tá diferente. Totalmente diferente. Depois, na hora que você olhar a gravação, você vai perceber que até a sua leitura tá diferente. Ah, é? Tá tudo diferente. Você tá com uma vibração muito diferente dos outros dias, né? Não tô falando isso... não tô colocando nenhum ponto negativo, não. Pelo contrário, viu? Muito bom. O meu ego gosta de ouvir... Mas eu procuro não levar para este lado. Ô Christian, a sua vibração tá horrorosa, viu? Você pode dar um jeito de melhorar, viu, Christian? Tem dia que tá triste. Não vou massagear seu ego, não. Sua vibração tá horrível, viu? Muito feia mesmo. Hoje eu pedi muito para Cristo
para o entendimento de tudo que foi falado aqui. Eu pedi muito, pedi muito. Esse texto 6 mexeu muito comigo em alguns pontos, assim, mexeu no sentido de não no, não sei, a palavra não é mexeu, quando eu falo mexeu, tocou de alguma maneira diferente para mim, quando eu li dessa vez, assim, entendeu? Nessa semana quando eu estava lendo ele. Então acredito que muita coisa assim me fez talvez seja isso, né? Mas não sei se é isso, né? Então, mas eu fiz simplesmente com a intenção pura e simples de sempre de ser um canal que eu sempre peço antes que eu seja durante aqui que não seja eu que passe a mensagem, que eu passe a mensagem que Cristo queira passar e que eu seja íntegro e purificado ao máximo para poder passar a mensagem, né? Então, mas isso eu faço sempre, então por isso que eu não fiz nada diferente, mas na minha meditação hoje eu senti uma vibração muito forte. Não foi a primeira vez que senti esse tipo de vibração, algumas vezes eu sinto essa vibração mais forte, e hoje foi um desses dias. Tá diferente hoje. Não tô massageando seu ego não, viu, Christian? Só pra constar mesmo, que se tivesse feito algo diferente, a gente saberia exatamente o que é mais. Ele mesmo fala, né? Você vai meditando, e isso vai se aprimorando, né? Sim, sim. Até e quando a gente fala, Marcinha, assim, um ponto dessa separação, né? Não é que a gente não vai sentir, a gente, na realidade, a gente vai observar tudo, só que a gente não vai experimentar. E se você for olhar a tua vida hoje, eu tenho certeza que você experimenta muito menos conflito do que antes, muito menos. Você está olhando o que está acontecendo no mundo, mas você não está experimentando, você não está passando por essa experiência. E essa separação, quando a gente fala que está acontecendo, é exatamente isso. Vai ver tudo, mas não vai passar pela experiência porque não precisa mais, já não faz mais parte de você. E para isso, claro, é todo um processo. E um outro ponto que você pode pegar, né, que eu quero dar esse gancho para você, quando você já sente essa vontade, esse desejo, essa compaixão pelo outro e que ele queira experimentar, que ele conheça essa verdade do ser, sente a vontade de falar para as pessoas isso, o que eu entendi que você já está nesse caminho, né? Então esse é por isso que eu falei, quando eu falei para você que você está muito mais do que engatinhando, é porque observando as suas ações, no pouco que eu observo, né, não tenho um contato íntimo próximo de você para poder falar mais coisas, né? Mas dá para perceber que você está indo nesse caminho, entendeu? Então e é aquilo, quanto mais a gente entregar para a consciência crística, quanto mais a gente entregar para a consciência divina, quanto mais a gente pedir para ele entrar no nosso pensamento, no nosso sentimento, e mais ele vai entrar. Então, por isso que eu falo que o caminho já começou, né? A verdade do ser já entrou, já está entrando e já está penetrando. E aos poucos isso vai transbordar cada vez mais. Eu tenho certeza disso, Cris. Realmente, muitas coisas eu vejo e realmente não estou entrando no sofrimento, na história. Muito, muito. Você falando agora, talvez eu tenha me dado mais conta disso ainda, porque eu não percebo, né? Eu fui mudando naturalmente. Então, você falando deu até um insight, assim, que realmente, agora tem coisas que eu não, né? Tá acontecendo ali, mas isso não é importante agora, para mim, né? Para mim, eu estou buscando outras coisas. É bem isso mesmo. Ok, muito bom. E alguém gostaria de falar mais alguma coisa, gente? Fiquem à vontade. Eu acho que as mensagens principais que a gente já abordou no começo da conversa, e esse ponto aqui foi o que eu senti de voltar a ler, porque me tocou quando eu estava lendo para vocês, que eu queria ler de novo ele para a gente entrar nisso, né? Compreender como o universo surgiu. Quando a gente compreende como o universo surgiu, a gente compreende quem a gente é.
né, que a gente veio dali, né, que a gente tem Deus dentro de nós, né, que é o masculino e o feminino, o positivo e o negativo, né, que está tudo ali dentro. Quando a gente conhece intimamente a natureza da consciência universal, a gente vai falar disso daqui 2 semanas na leitura da carta 1 no grupo de estudo de segunda-feira. Quando Cristo fala da natureza da consciência universal, da natureza divina, né? Que é crescimento, que é proteção, que é nutrição, que é cura, que é satisfação das necessidades, que é o trabalho, que é a sobrevivência. Quando ele fala de todos aqueles tópicos, conhecer intimamente a natureza da consciência universal e mais a gente observar isso, né? Procurar internalizar esse conhecimento e purificar-se dos impulsos do ego. Ele fala na carta 1 de tudo isso, mas e na carta 5 e na carta 6 realmente ele aprofunda, né? Porque o tema é exatamente esse, né? Ele começa com a origem do universo, passa para a natureza de quem nós somos, para a natureza do nosso ego, e aí ele trabalha para a nossa purificação. Então é a carta 5 e a carta 6 na essência, mas na carta 1 a gente já vai falar disso daqui 2 semanas, né? Talvez até na semana... acho que nessa próxima segunda a gente já vai falar disso. Já vai entrar nesse assunto, porque está falando quem somos nós, né? No estudo de segunda-feira, então vai entrar muito profundo nessa parte da natureza da consciência universal, até para a gente entender. Não vai falar de como o universo surgiu, que isso ele deixa lá para a carta 5 mesmo. Mas ele já fala dessa consciência da natureza da consciência universal, e depois ele fala da purificação dos impulsos do ego, né? Quando ele entrar na parte da criança, do esquema mental, dos padrões emocionais, né? Então vai ser bem bacana. E esse trecho aqui para a gente que está lendo agora, quando a gente entrar na segunda-feira, vocês vão perceber um olhar diferente, bem diferente, quando a gente entrar nisso daí. Igual a Aline falou, né, Aline? Você tá sendo ótimo, você tá vendo a 1 e a 2 junto, porque você tá vendo de uma forma simples um conhecimento profundo, e quando entrar na parte, quando ele aprofunda, talvez vai ter mais clareza ainda pro teu mental, que vai fazer com que absorva mais ainda no teu íntimo aí, né? Sim, porque algumas informações precisam ir com mais calma, sabe, Christian, para eu compreender melhor, sabe? Eu acho legal essas cartas mais profundas, que ele resume bem as coisas, mas ir galgando o conhecimento de pouquinho em pouquinho também é importante para enraizar melhor, né, na minha mente. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Vamos passar para as palavras finais, então, se ninguém tem nada a agregar, queria ouvir algumas palavras finais, se alguém quer fazer algum comentário final adicional. Vou deixar o Antônio por último, que eu sei que ele gosta de falar por último, então Marcinha, vamos começar por você. Tem algo mais a acrescentar, algo que você queria transbordar aí pra gente? Isso aí é proteção, hein? Pra proteger a Antônia, tô sentindo, Aline. Não, olha, hoje eu só tenho a agradecer mesmo esse estudo, e complementou para mim a gravação que eu ouvi de quinta passada, que eu senti muito não estar aqui, e para mim essas cartas complementares tá abrindo um pouquinho mais a minha mente. Eu acho que para mim tá bem, e eu vou continuar, né, da segunda-feira. Eu não pude alguns dias, mas segunda eu vou estar lá para tentar acompanhar também. Mas eu acho que é isso, está sendo muito bom nos estudos, e hoje também. Eu espero mesmo que na quinta tenha a Beth, tenha a Rafa, porque esse grupo aqui esses textos seria legal ouvir todas elas também, que já passou, né, no grupo. Sim. Mas é isso, gente, gratidão mesmo por hoje.
Gratidão, Marcinha. Aline, suas palavras finais? Só agradecer mesmo a participação de todo mundo. Acho muito importante quando a gente compartilha e divide as coisas. Acho que deixa tudo mais rico. Só agradecer mesmo, Cristian. Obrigado, Aline. Gratidão, gratidão. Antônio, agora sim. Eu O mesmo. protegido. Aqui. Ó. Então, o que está me impressionando muito nesses textos complementares é exatamente isso que a Aline falou. Eles vêm de uma forma mais sintetizada, né? mais objetiva, mas mantendo aquela profundidade, né? Que a gente é convidado a meditar a respeito deles. Né? Isso é muito legal. É um material aí para a gente aproveitar durante toda a semana, né? Estudar bastante, colocar em prática tudo que Cristo nos pede aí para que a gente possa caminhar alguns passos na nossa evolução, né? Muito bom. Agradeço muito a paciência de todo mundo e a sua dedicação geral, viu, Christian? Obrigado, viu? Imagina, obrigado vocês aí. Gratidão mesmo por hoje. Para mim foi muito profundo hoje aqui. Muito mesmo. A semana que vem vai ser o texto 7 e 8. Texto 7 é lá os textos, os títulos para nos inspirar. O 7º é Minha Verdadeira Missão. E o 8 é Quando Você Vai Acordar? É uma pergunta, né? Quando você vai acordar? Puxão de orelha semana que vem. É um puxão de orelha. A minha verdadeira missão é quebra de crença, forte. E quando você vai acordar é um leve puxão de orelha, mas inspirador também. E é isso, gente. Então vamos encerrar com a nossa meditação? Sim, sim. Então vamos lá. Então vamos fechar nossos olhos na presença de toda essa egrégora crística que está aqui com a gente. Vamos retribuir para ir para a humanidade, para todo, não só para a humanidade, né, mas para todo o nosso planeta, né, para todas as espécies vivas e não vivas, tudo isso que a gente tem recebido, para que essa consciência crística cada vez mais venha dominando o nosso planeta, até que ele predomine por todo o nosso inconsciente coletivo e que a humanidade realmente possa transbordar tudo isso, que já faz parte do reino animal, do reino vegetal, basta a gente, do reino mineral, né? Basta a gente entrar em harmonia com todos eles para fazer desse planeta o que ele realmente, o propósito da sua existência, podemos chamar assim, né? Então vamos lá, gente, cada um na sua forma de orar, na sua forma de enviar amor, enviar luz, então cada um fiquem à vontade.
Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando, cada um no seu tempo. Que todos os nossos companheiros estejam presentes com a gente aí na semana que vem. Para o estudo ser mais inspirador ainda. Ai, tomara. E quero vê-los também, apesar que tá quase todos entrando na segunda-feira, né? Só falta o Antônio, que logo logo vai estar com a gente também, né? Porque a segunda-feira, nossa, tá começando uma sintonia que tá muito bacana. Muito, muito bacana. Beleza. Ai, que legal, Cris. Tá muito, muito legal. As pessoas estão começando a se soltar, tá ficando bem legal. Você ouviu, Antônio, a gravação? Sim, eu tenho ouvido as gravações, tenho ouvido na íntegra, né? O comentário das pessoas, tudo direitinho. Como se eu estivesse participando. Só que infelizmente ainda não, presencialmente ainda não dá, mas acredito que no mês que vem vai ser possível. Ah, que bom. Você tinha falado que Oba! talvez vai acontecer só em 2026, então talvez antecipe aí. Pois é, mas a gente vai ter alguns revezamentos, né? Talvez eu entre para segunda, mas não possa vir na quinta. Eita, como assim? Mas aí uma complicaçãozinha lá, mas pelo trabalho é mais do que justo, né? Então a gente vai poder participar, mas a gente vai revezando, não vamos ficar fora não. Isso, importante é isso, Antônio. Você está presente em um dos grupos, ou participação especial, né, Christian? Isso. Vai ser convidado VIP da reunião. Opa! Ih. Ô, maravilha! Olha o meu ego inflando, olha o ego. Muito bom, muito bom. A carta 2 vai ser um estudo relativamente rápido, né? Porque assim, são trechos curtos, né? O único texto que é longo é o último, né? Que é o 17, que aí talvez vá mais de 2 quintas-feiras. Mas o restante, eu acho que tem um texto que eu já vi que ele é mais longo, que também talvez demande ele sozinho num dia. Mas os outros são tudo igual a esses, curtinhos, né? Então acho que até dezembro, no máximo, a gente encerra o estudo desse livro aqui. Eu acredito, né? Mas esses textos curtinhos, eles são muito condensados, né? Sim. Passa uma tem mensagem... material aí, nossa, é muito profundo, né? Você tem que dedicar um tempo a ele para você poder assimilar o máximo de informação que ele traz, né? Sim. É interessante. O texto 5, por exemplo, ele é um texto simples com uma mensagem profunda, mas ele é simples no entendimento. Agora o texto 6, ele é um texto para uma meditação muito boa, várias meditações aí para ir... Eu acho que eu vejo a mensagem mais como assim, uma mensagem forte do texto 6, fora todo o conteúdo que tem, tipo, creia, e você não está sozinho. A mensagem, o título é perfeito, você não está sozinho. Creia, peça ajuda, continua, creia, peça ajuda, continua, creia, peça ajuda, continua, e vai aprofundando no estudo. Mova-se, né? Mova-se. Se você se mover, você vai ser ajudado. Sim, exatamente. Então é isso, gente. Algo mais? Não, só agradecer. Obrigado, meninas. Valeu, Cristian. Obrigada, Antônio, meninos. gratidão, Obrigada, Marcinha, Aline. Aline. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, até quinta. Até segunda. Boa noite, até segunda. Valeu, gente. Até segunda.